Diga de novo, o meu corpo anda na direção das minhas palavras. Porque você pensa e declara, eu não posso. O que seu corpo faz? Fica parado. Ele não se move. Então você se move por causa das suas palavras. Seu corpo se move por causa das suas palavras. João, capítulo de número 4, verso 39 em diante. Você que achou aí, diga amém. Então vamos lá. Versículo 39, já se prepare para anotar o máximo que você puder. Nós vamos precisar tomar muitas anotações. Na verdade, todas as nossas reuniões eu tenho, pela misericórdia do Senhor, buscado no Senhor. Sempre ser um instrumento de Deus para poder trazer a você uma palavra que possa restaurar o seu espírito, sua carne, seu corpo, sua alma, assim como o Senhor tem feito comigo. Então, eu aprendi que a melhor maneira de você alcançar novas revelações é entregando aquelas que já foi liberada a você. Então, se você tem recebido de Deus revelações, entregue essas revelações. Estou falando da palavra de Deus. Não retenha as revelações que o Senhor tem dado a você, porque nesses últimos dias existem muitos portais espirituais abertos de revelações. A igreja dos últimos dias, ela precisa ter acesso às revelações que a igreja de 40 anos, 30 anos, 10 anos, 20 anos atrás não teve. É por isso que, qual é a geração que nós temos hoje? Uma geração que é a consequência, que é o reflexo da mensagem de 10 anos atrás. Qual é a igreja que nós temos hoje? Uma igreja que é o reflexo de uma mensagem, de uma revelação de 10 anos atrás, de 20 anos atrás. Então, às vezes, nós paramos para nos perguntarmos aonde é que está o problema, onde foi que a igreja negligenciou. Negligenciou porque deixou de ser os portadores da palavra, serem verdadeiros em justamente trazer essa revelação, ainda que isso interferisse de alguma maneira nos seus objetivos e propósitos. É o que eu tenho dito a você. Eu não posso negociar, serei cobrado. Toda palavra que eu libero a você, eu serei cobrado por ela. Por isso que ser um pregador do evangelho é algo muito sério e nós não podemos brincar com isso. Muitas pessoas que desejam pregar o evangelho, mas elas também deveriam aprender a respeito da responsabilidade por esta palavra que ela receberá de Deus. Se ela negligenciar a palavra do Senhor, ou se ela acrescentar ou tirar da palavra alguma coisa, ela será responsabilizada por isso. Então não dá para brincar, amém? Versículo 39, João 4, no verso 39 em diante, muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho. Essa palavra testemunho, você vai encontrar ela no Novo Testamento, no original do grego aqui, em duas interpretações. Então, você tem as minhas testemunhas, mártire, ou seja, quando Jesus diz em Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Ali a palavra é mártir, ou seja, a palavra ali é aquele que morre por uma causa, é aqueles que se entregariam por uma causa, ou seja, pelo Evangelho, testemunhariam Jesus, morreriam por amor a Cristo Jesus, pelo Evangelho de Cristo Jesus. Aqui está falando da virtude do testemunho dela, então seria o logos, o grego aqui é logos, é o quê? Palavras. Então a diferença é testemunha, mártire, testemunho, logos. Então as pessoas daquela cidade, elas foram até Jesus, se converteram pelo logos que a samaritana liberou, ou seja, pelas palavras, por testemunhar a respeito de alguém. Então aqui é logos, tá? Então, muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em Jesus, em virtude do logos, do testemunho da mulher, que anunciara, ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhes que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra, e diziam à mulher, já agora não é pelo que dissestes que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Digam todos glória a Deus. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, que nessa noite nossos ouvidos e o nosso espírito esteja cativo à tua voz e revelações, e que nós sejamos, meu Pai, conduzidos a águas profundas de revelações nessa noite, para que sejamos livres e libertos de todo o sofisma e de todas as fortalezas que prendem
a sociedade, a humanidade e os homens. Nós queremos, em nome de Jesus, sermos livres para podermos alcançar a plenitude dos filhos sobre a terra. Nós te agradecemos e te glorificamos pela oportunidade de podermos nos parecer com o Senhor de glória em glória. E isso é revelado em nós por meio da tua palavra. Obrigado pelo teu amor, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Você conhece todo esse contexto, essa história? Então, a partir do verso 1 do capítulo 4, você conhece a história da mulher samaritana, do diálogo de Jesus para com ela. E aí, depois disso, ela vai na sua vila, na cidade de Samaria, e ali ela testemunha a respeito daquilo que Jesus manifestou diante dos seus olhos. Então, a multidão vem até Jesus, encontrar Jesus por causa do testemunho daquela mulher. E o interessante que depois deles se achegarem até o Senhor, a partir de agora nós temos algo que tem que nascer em nosso espírito. Poder de testemunhar, poder de falar, o poder de entender a responsabilidade que há quando você fala, quando você libera. Durante muitos anos nós ouvimos, e é verdade, que nós devemos entender e compreender o poder que há nas palavras, e são muitos esse poder. As palavras, elas carregam tantas liberações espirituais, que quando nós entendermos o propósito da palavra, nós vamos agora discernir o porquê que nós somos os únicos seres sobre a terra que tem a autoridade, a habilidade de falar, é o ser humano. Os animais não falam, não é porque Deus não quer que eles conversem conosco. Os animais não falam porque eles não têm a habilidade que é exclusiva do próprio Deus. Então o que o Senhor fez? Ele viu no homem, por ser a sua imagem e semelhança, o privilégio e a oportunidade de também falar. Só que a nossa geração, a geração passada, a geração da criação, todas as gerações, a geração pós-Noé e diante, ela não entendeu que Deus não deu a nós a palavra para podermos nos comunicar. A palavra é além do que isso. Por quê? Porque poderíamos nos comunicar de outra maneira. Nós poderíamos nos comunicar por uma linguagem de sinal, poderíamos nos comunicar fazendo gestos, poderíamos nos comunicar de alguma outra forma. Por que falar? Porque a fala, a sua origem, a criação da fala, ela é para profecia, para profetizar. E quando nós entendemos isso, todas as vezes que nós reconhecemos, você vai entender. A palavra, ela é dada para a criação, a palavra ela é dada para nomeação e a palavra ela é dada para ordenação. Então, toda palavra liberada para o homem, ela precisa seguir esses três princípios: criação, ordenação e nomeação. Gênesis, capítulo de número 1, no verso 3, diz assim, na criação: e disse Deus, haja luz, e houve luz, criação. O Senhor, utilizando da palavra haja, ou seja, o Senhor estava profetizando que agora, em meio ao caos, em meio à criação, agora havia a liberação sobre todas as palavras que o Senhor daria para a terra, agora ela teria que obedecer. Então, criação, Gênesis 1, 3. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Profetizar, criação. Nomear, Gênesis capítulo de número 1, no verso 5. E Deus chamou a luz dia, nomeou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e manhã o primeiro dia. Nomeou. Ordenou. Gênesis capítulo de número 1, no verso 9. E disse Deus, ajuntem-se as águas. O Senhor deu uma ordem, ordenança. E disse o Senhor, ajuntem-se as águas debaixo dos céus no lugar. E apareça a porção seca, e assim foi. Então as palavras foram sempre com o propósito de criação, nomeação e ordenança. Mas por que nós utilizamos dela de forma errada? Por que nós utilizamos as palavras para ofender? Por que nós utilizamos as palavras para fofocar? Por que nós utilizamos as palavras para mentir? Por que nós utilizamos as palavras para defamar ou difamar? Por que nós utilizamos as palavras para fazer com que maldições sejam liberadas no mundo espiritual, nas dimensões do espírito? E isso muitas das vezes de forma inconsciente. Por quê? Porque fomos ensinados a falar, mas não fomos ensinados a frear
a língua, a frear os lábios. Fomos ensinados que temos que lidar muito bem com a linguagem, então nós temos que ter uma boa retórica, uma boa oratória. Nós precisamos saber os princípios de comunicação, mas nós não paramos para observar que cada palavra liberada, cada palavra dita dos nossos lábios, elas também servirão como justificação ou condenação. Você será condenado e justificado pelo que você fala, assim como eu. E quando nós entendemos isso, a partir de agora há uma dúvida que precisa haver dentro de nós. Será que existem palavras no mundo espiritual que foram liberadas por mim e por você, que elas precisam ser cobradas? Você sabia que muitos daquilo que nós vivemos é responsabilidade de nossos pais? E você sabia que muito daquilo que não vivemos também é responsabilização deles? Porque quando eles deveriam liberar palavras sobre a nossa vida, você já me ouviu falar algumas vezes, cada um dos nossos filhos tem uma palavra sobre eles. Nós entendemos que deveríamos liberar uma palavra para cada um deles, sobre a terra. Então, existe uma palavra específica para algo. Outro tem uma palavra específica para outra coisa. Porque nós sabemos que uma palavra liberada, ela se torna um decreto. Diga, uma palavra liberada se torna um decreto. Agora diga bem alto, seu corpo, diga o meu corpo, anda na direção das minhas palavras. Entendeu? Diga de novo, o meu corpo anda na direção das minhas palavras. Porque você pensa e declara, eu não posso. O que seu corpo faz? Fica parado. Ele não se move. Então você se move por causa das suas palavras. Seu corpo se move por causa das suas palavras. E a sua vida, o seu ministério, o seu propósito, as finanças do reino, todas as promessas, muitas das vezes são retidas por causa das palavras. Algumas delas suas, outras dos seus progenitores, outras que foram liberadas por alguém responsável pela sua vida. Então hoje é fácil identificar alguém que está no mundo espiritual totalmente aprisionado em algum cativeiro por causa de alguma palavra. Esta pessoa, ela justamente utiliza das palavras sobre a vida dela para também gerar sobre a vida de outros. Então você vai ver que quando nós, principalmente na nossa infância, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, até os 12, 13, 14 anos, até um pouquinho a mais, nós somos muito reflexos das palavras liberadas pelos nossos pais. Palavra, muitas vezes, que foram palavras de maldição, muitas palavras que geraram feridas, que geraram sobre o nosso espírito paralisações, sobre a nossa alma, ofensas, que até hoje estão lá, guardadas. Nos impede de andar, nos impede de nos mover, nos impede de avançar, nos impede de ter uma mentalidade em relação às palavras que o Senhor tem liberado para a nossa vida. Nossos pais caíram na ignorância, pecaram por causa da ignorância, por não conhecerem a respeito de Cristo. Só que quando chega na minha vez, eu preciso entender, eu preciso ser portador para quebrar, eu preciso ser aquele que se posiciona para aniquilar todas as palavras de maldição sobre a minha vida. Porque senão elas vão nos impedir. Existe um mandamento na Bíblia, eu digo a você, cuidado com toda a informação que diz que quando chega a hora você tem que morrer. Isso não é bíblico. Isso é totalmente antibíblico. Por quê? Porque a Bíblia diz, honra o teu pai e a tua mãe para que os teus dias se prolonguem na terra. Significa que a Bíblia está me mostrando que a desonra ou a falta da honra para com os meus pais, isso vai abreviar os meus dias. Então, quando chegar a hora, você tem que morrer. Não. Talvez você não honrou quando deveria honrar. Talvez você não conseguiu se posicionar como deveria em carregar sobre si a responsabilidade de profetizar. Então, se a profecia está relacionada com a criação, está relacionada com a nomeação, está relacionada com a ordenação, o que eu estou criando na terra? Estou criando sobre os meus filhos autoridade? Estou criando sobre o meu casamento estrutura? Estou criando sobre as minhas finanças estabilidade? Ou não? Eu estou nomeando aquilo que o Senhor tem confiado a mim com os nomes que são responsáveis por carregar a identidade? Vou dar um exemplo para você. Quando você vai para a cultura judaica, todos os nomes na Bíblia eles tinham um significado. Toda a nomeação de um filho tinha um significado. Com exceção de um sacerdote, chamado Eli. É tão triste, porque Eli falhou até na nomeação de seus filhos. Eli tinha 2 filhos. Quais os nomes? Ofni e Finéias.
Ofni significa língua de serpente. Ah, que coisa bonita. Ofni significa língua de serpente. Veneno de serpente. E Finéias. Finéias significa pugilista. Até na hora de colocar o nome nos filhos, de ordenar sobre os filhos, Eli falhou. Porque ele deveria glorificar a Deus pelos seus filhos, e não foi isso. Então, Ofni, língua de serpente. Finéias, pugilista, ou seja, aquele que luta. Boxeador. Até nisso ele falhou. Quando nós fomos encontrar o nome para os nossos filhos, nós pesquisamos muito para encontrar o nome que determinaria muito sobre a identidade deles. O caráter deles. A vida, as promessas sobre a vida deles. Isso não é apenas uma questão de cultura judaica, não é isso. Isso é uma questão real. Você está dando à pessoa um selo, o nome dela é um selo sobre ela. É por isso que a Bíblia diz que nós seremos chamados por um nome que ainda não conhecemos. Porque o Senhor vai mudar, e Ele fez isso em toda a Bíblia. De Abrão para Abraão. De Jacó para Israel. Aí Deus vai acrescentando nome a outros. Saulo, Paulo. Simão, Pedro. E por aí vai. Por que Deus tinha essa preocupação de alterar os nomes? Ou de acrescentar? Porque muitos desses nomes desonravam a Deus e determinavam o caráter dessas pessoas. Então Deus agora está mudando. Assim como Ele deseja mudar o meu e o seu. Você não precisa no cartório mudar o seu nome. Mas no mundo espiritual entenda o significado dele para você. E aí, entender o significado do seu nome para você, muitas das vezes você vai ver que ele foi dado a você no meio de brigas, confusões, raiva. Diz que muitos hoje têm alguns nomes, e aí você vai ver que o pai saiu para dar um nome, chegou no cartório e deu outro totalmente diferente. Nomeação, criação e ordenança. Então, quando nós entendemos esses princípios, nós aprendemos a ordenar o nosso ambiente que nós vivemos. Tem muitos demônios. Tem o quê? Muitos. Que eles estão alojados em lugares, porque nós não utilizamos da habilidade de ordenança, de olhar e declarar. Sobre a minha casa não, sobre a minha família não, sobre a minha vida não, sobre a minha parentela não. E aí quando você aprende esse princípio de ordenar, em vez de você estar parado e ouvindo algo, e falando contra, falando mal, ou dando ouvidos a conversas que desalinham você do propósito, você está se alinhando com o propósito de Cristo, e agora você está ordenando, criando e nomeando, restaurando de novo aquilo que se perdeu. Aquilo que lá atrás foi uma deturpação de alguém que não conhecia o Eterno, que não conhecia o Senhor. Porque se nós pararmos para ficar mexendo no nosso passado, nós vamos mexer em circunstâncias e situações de pessoas que eram ignorantes em relação à palavra de Cristo. Mas o problema não está aí. O problema está em que nós damos continuidade à ignorância daqueles que não conheciam. O que nós temos que entender é, seus pais não conheciam o Senhor, eles não eram mergulhados nas revelações da palavra, eles não tinham entendimento da palavra, eles não estavam seguindo a palavra. E eu e você? Se estamos seguindo, temos que viver uma vida totalmente diferente, temos que andar diferente, nos mover diferente, fazer diferente. Nós temos que ter consciência de que cada uma das nossas decisões sobre a terra, elas falam muito sobre nós. As palavras falam muito sobre você. Vai conversar com alguém que está totalmente empoderado no espírito. O que essa pessoa fala? Ela está vivendo caos sobre a terra. Mas você olha para ela e diz assim, ó, não vai dar certo. Ela diz, vai sim. O Senhor é conosco. O Senhor é na frente. O Senhor está nos guardando. O Senhor é o bom juiz. O Senhor é o bom advogado. O Senhor é aquele que nunca perdeu uma batalha. Ele está diante de nós. Nós chegaremos lá e venceremos. Você tem um exemplo na Bíblia das 12 espias. As 12 espias foram olhar a terra prometida. O interessante é que dessas 12 espias, um líder, um príncipe de cada tribo, estava Caleb e Josué. Quando retornaram de lá os 12, 10 deles estavam falando o quê? É um povo muito grande, descendente dos nefilins. Os cachos de uva são do tamanho de um ser humano. Ah, nós não vamos conseguir tomar. Ah, essa cidade que o Senhor nos prometeu, dificilmente nós tomaremos como herança. Aí tem 2, Caleb e Josué. As palavras de Caleb e Josué eram diferentes.
O Senhor é conosco, Ele nos deu essa terra, nós vamos tomá-la, nós vamos romper, Ele é conosco. Ou seja, você vê, 12 pessoas viram a mesma terra, mas só 2 tinham um espírito diferente. Eles pensavam diferente, falavam diferente, eles profetizavam diferente, por causa do espírito que estava sobre eles. Aí você chega em um lugar, a primeira coisa que você olha são os defeitos do lugar. Eu aprendi algo na minha caminhada de mudança, que não foram muitas, mas foram muito assertivas em Deus. As cidades, diga bem alto, toda cidade, ela tem obrigação de me abençoar ou de reter a bênção. Ouça bem, a cidade, um território, ele é responsável por expulsar alguém. Esse negócio aqui é profundo. Existem cidades que você já não pode mais permanecer lá e ela não suporta mais você, porque você a contamina. Suas palavras a paralisam. Suas palavras a tornam infrutíferas. E elas começam a te expulsar. Elas começam a lançar você para fora. Elas começam a agora já não ter, porque se a Bíblia diz em Romanos capítulo de número 8, Romanos capítulo de número 8 ou Romanos capítulo de número 12. Romanos capítulo de número 8, a partir do verso 18, quando diz, a partir do verso 21, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito. Igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos e a redenção do nosso corpo. A terra, a criação, ela literalmente aguarda com que os filhos se manifestem, se posicionem, se levantem. E o que é que nós fazemos? Não utilizamos dessa autoridade sobre nós. E aí nós começamos a maldizer a terra, a amaldiçoar a terra, a amaldiçoar os lugares, a amaldiçoar estados, cidades. Pelo amor de Deus, não caia nesse erro de utilizar e de emprestar seus lábios para profetizar maldições para uma terra. As terras, elas andam, elas se movem justamente na esperança dos filhos se manifestarem. É isso que a Bíblia está dizendo, que a criação anseia pela manifestação dos filhos de Deus, para que ela seja livre de toda a corrupção pela qual ela foi submetida. Todo cativeiro precisa ser rompido pela manifestação dos filhos. Então, o que é uma terra? Uma terra árida. Uma cidade totalmente tomada pela violência, uma cidade tomada pela religiosidade, tomada pela adoração a ídolos, tomada pela idolatria, tomada pela miséria, uma cidade tomada por governos corruptos. Tudo isso é uma criação gemendo. Ela foi submetida a tal coisa. E agora, para ela ser liberta, o que é necessário? Que os filhos se levantem, se posicionem, e agora venham para ser diferentes naquele lugar. Então eles vão profetizar, eles vão declarar, seus pés serão limpos, serão santos, as suas mãos tomarão por herança aquilo que faz parte da vontade de Cristo, das promessas de Cristo para a vida dessa cidade, dessa pessoa, e ela agora tem que ser essa testemunha viva para trazer essa aceleração sobre a terra. Mas o que é que nós fazemos? Fazemos o oposto. Quando nós somos enviados para uma terra, para um estado, para uma nação, nós vamos com uma responsabilidade, restaurá-la. Você vai olhar para a Bíblia e você vê Abraão, você vê Isaac, você vê Jacó, você vê os profetas. Eles eram enviados e sempre enviados para restaurar. Babilônia é um exemplo disso. Daniel foi para a Babilônia. Ezequiel, na Babilônia. Sadraque, Mesaque, Abednego, Babilônia. Você vai ver esses homens em um país e uma nação totalmente corrompida, uma nação totalmente idólatra, uma nação totalmente debaixo de um jugo. Mas era uma nação que era utilizada pelo Senhor para levar Israel a arrependimento. E aí eles eram levados cativos para essas nações. E o que eles faziam nessas nações? Você vê que Daniel foi para a cova dos leões por causa da sua posição reta diante do Senhor. Orava 3 vezes por dia. Não abriu mão de ser fiel ao Senhor. Sadraque, Mesaque e Abednego não se prostraram diante da estátua de Nabucodonosor. Então você vai olhar e perceber que esses homens foram responsáveis em restaurar essas nações. Por quê? Porque quando o rei chega diante da cova dos leões e vê que Daniel está vivo, ele diz: de hoje em diante, o Deus de Daniel será honrado e glorificado neste lugar.
Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando o rei vai até a fornalha de fogo e vê que eles estão vivos, porque segundo ele olha e diz assim: não foram 3 colocados da fornalha, mas existe alguém com uma figura de um rosto de homem que está junto com ele. Há 4 dentro da fornalha que estão lá. De hoje em diante, o Senhor de Sadraque, Mesaque e Abednego serão glorificados. O Deus deles será glorificado nessa cidade, nessa nação. Então você percebe, a restauração de uma nação está na mão de um homem e de uma mulher santo de Deus. Temos mais um exemplo, o Egito. José foi para o Egito, chegou lá, teve todas as oportunidades de contaminação da nação egípcia. A primeira delas, na casa de Potifar. A casa de Potifar foi o primeiro teste. Eu digo sempre para você, eu gosto muito da história dos homens de Deus, mas eu gosto da trajetória deles. Porque às vezes nós olhamos para alguém e pensamos: uau, fulano está vivendo tal coisa, meu Deus, que coisa maravilhosa. Mas o processo, nós deixamos de querer prescrutar, olhar, buscar, entender. O processo foi muito dolorido, o processo foi muito dificultoso, foi meias lágrimas de sangue, suor. Isso nós não olhamos, devemos nos atentar. Então nós olhamos para José e vemos a glória de José assentado no trono. Depois, abaixo de Faraó, ele era o senhor daquele lugar. Aí você olha e diz: uau, José alcançou esse lugar de destaque no Egito. Sim, mas tem um detalhe. Ele teve que passar por algumas etapas. E a primeira delas foi justamente na casa de Potifar. Quando ele é tentado por aquela mulher, o que ele faz? Resiste. Um homem santo. Sabia do propósito e do porquê que Deus estava o enviando para ali. Segundo, quando ele é preso injustamente, o que ele faz? Posicionado. Logo a Bíblia diz que ele foi colocado como chefe na prisão. E ali ele permaneceu esquecido. Tem um detalhe, cuidado. No ministério, geralmente, nós esperamos a recompensa pelo que fazemos. Está lá José na prisão e de repente aparece o copeiro e o padeiro presos. Aí, ambos têm um sonho. E José interpreta o sonho do padeiro e do copeiro. O copeiro, ele é restaurado, segundo a revelação que José dá para ele. O copeiro é morto, o padeiro é morto. Aí José fala algo para ambos: não esqueçam de mim naquele dia. Passou-se anos e José preso. Você imagina? Nós às vezes oramos por 1 ano, já estamos desesperados. José ficou anos preso injustamente. Ele não tocou naquela mulher. Ele foi fiel ao Senhor, porque havia um sonho. E esse sonho para José era justamente o sonho daquilo que Deus cumpriria se José fosse fiel ao Senhor em todas essas etapas. E ele foi. As palavras, elas precisam, de uma vez por todas, serem entendidas e compreendidas por nós, que elas estão determinando a sua vida hoje. Elas estão determinando. Talvez o seu ministério hoje está como uma chama totalmente apagada, por causa das palavras que um dia você liberou. Você estava lá orando, ou você estava conversando com alguém, em vez de você entender e reconhecer que aquelas palavras, elas estariam como decretos assinadas no mundo espiritual contra a sua própria vida, você acabou liberando elas e não entendeu as consequências de uma palavra liberada. Se tem um conselho que eu posso lhe dar, fique em silêncio. Fique em silêncio, você não precisa provar nada para ninguém. Você não precisa se tornar alguém que é aceito pelas pessoas, você não precisa disso. Se você sabe que as palavras vão machucar, vão ferir, fique em silêncio. Vá diante do Senhor, ore e peça: Senhor, por favor, me dê palavras de decretos que restauram, que curam, que saram, que transformam. Mas não me deixe liberar uma palavra que vai matar o ministério de alguém, matar a família de alguém, o ministério, a família, o casamento. Senhor, guarda para que eu possa ser aquele e aquela que literalmente tem em si palavras que geram dentro do outro aquilo que é necessário para acelerar, para curar, para restaurar. Da mesma forma que as palavras matam, elas também têm o poder de curar. Elas têm essa liberação. As suas finanças se movem por causa das suas palavras. Sua família, sua saúde, seu ministério, seu propósito, tudo se move por causa das suas palavras. Elas são profecias. Quando nós entendemos isso, nós reconhecemos. Salmo 33:6 vai dizer: mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes pelo sopro da sua boca. Salmo 33:6. O salmista está reconhecendo. Tudo foi criado por causa da profecia, por causa da palavra. Liberou-se a palavra e tudo se criou. Provérbios capítulo de número 18, no verso 21, vai dizer:
a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Agora a profecia, ela está sendo comparada ao quê? A uma árvore que dá frutos. O que a Bíblia está dizendo? Aqueles que gostam de usar as palavras comerão do fruto dessas palavras. O que você tem se alimentado hoje? Palavra de bênção ou palavra de maldições? Provérbios 12, 18. Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz cura. Diga bem alto, a língua dos sábios traz cura. A língua dos sábios traz cura, mas há muitas palavras que ferem como uma espada. Já disse a você que no dia que eu conheci o Senhor e eu entendi e compreendi a respeito da paternidade dele, um dia eu cheguei para Deus e eu disse assim: Senhor, o meu pai, eu não sei você, mas o meu pai era um homem de um falar muito pesado. Então o meu pai, a cada 10 palavras, 9 eram palavrões. Imagina, a cada 10 palavras que meu pai falava, 9 eram palavrões. Então a gente cresceu debaixo de muitas palavras de maldição, palavras pesadas. E aí quando eu fui ter entendimento a respeito de palavras, de quanto que ela está numa dimensão profética, eu disse: Deus, eu rejeito todas as palavras que um dia o meu pai liberou sobre a minha vida, sobre a vida dos meus irmãos, mas primeiramente sobre mim. Eu tenho que clamar por mim. Eu entendi que essas palavras não poderiam me acompanhar mais. Elas precisariam ser encerradas, porque senão elas dariam continuidade em minha vida e elas me fariam andar por caminhos totalmente debaixo destas palavras. Mas meu pai, eu tenho que entender, ele não tinha as revelações da palavra. Ele não entendia que as palavras que ele estava liberando sobre os filhos eram como verdadeiras prisões e cativeiros que os manteriam debaixo dessas palavras. Então, hoje você sabe que as palavras são dimensões do Espírito. Então, chegou o tempo e chegou a hora de você dizer: Senhor, eu rejeito e cancelo todas as palavras de maldições que um dia o meu pai, minha mãe, meus avós liberaram contra a minha vida, porque talvez haja alguma coisa em você que esteja travando e seja justamente isso. Você já viu pessoas? Elas têm um bom trabalho, elas têm um bom salário, elas ganham bem, elas têm ideias, elas são empreendedoras, mas as coisas não andam, as coisas não funcionam, as coisas não rompem. Todo o tempo são os mesmos ciclos se repetindo. Entra ano e sai ano e os ciclos espirituais se repetem sobre a vida dessa pessoa. As mesmas dívidas, as mesmas enfermidades, os mesmos problemas, as mesmas dores, as mesmas maldições, os mesmos problemas sempre. Ou seja, existem palavras que estão aprisionando a vida dessa pessoa. Ela tem que ser livre disso. Ela tem que se posicionar e dizer: eu não aceito sobre a minha vida isso. As palavras que eu aceito sobre a minha vida é as palavras do meu Pai Celestial. Porque eles têm palavras sobre mim que os homens não podem liberar. Você acha? Quando a Bíblia fala em Jeremias, capítulo de número 1, no verso 1 em diante. Vamos ler? Jeremias, capítulo de número 1, no verso 1 em diante. Palavras de Jeremias, Jeremias 1. Palavra de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. Aí ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, o rei de Judá, no 13º ano do seu reinado, e também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até ao fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá. E ainda ao 5º mês do exílio de Jerusalém. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor dizendo: antes, quem está falando? O próprio Deus é Jeremias, sim? Versículo 5, tá? Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Ou seja, as palavras sobre Jeremias foram dadas antes que o Senhor o criasse e o
gerasse no ventre materno, já havia uma palavra para Jeremias: serás profeta, Jeremias, não serás sacerdote. Porque se Jeremias era filho de Ilquias, que era um sacerdote, automaticamente entenda uma coisa: o sacerdócio no Antigo Testamento era por meio de patriarcado, de pai para filho. O pai era sacerdote, o filho herdaria essa linhagem sacerdotal e também seria um sacerdote. Por isso que Eli, sacerdote, os seus filhos, sacerdotes. Só que Deus olha para Jeremias: eu não te quero como sacerdote. Antes que te criasse, já havia uma palavra sobre ti: serás profeta às nações. Então, antes de você sair do ventre materno, havia uma palavra sobre a tua vida. Havia uma história para a tua vida. Havia um nível de riqueza que você alcançaria. Havia a casa que você iria morar, o estado, a nação, a cidade. Havia tudo isso já escrito e decretado pelo Senhor. Mas algo se corrompeu. Algo se perdeu na caminhada. Nós, como pais, temos que ter essa consciência. Você é responsável pelo desígnio e pelo propósito dos teus filhos. Qualquer coisa que você faça pode alterar esse propósito de Deus para a vida dele, para a vida dela. Então, nós temos um peso de uma responsabilidade muito grande. Será que nós estamos alinhados com o propósito de Deus para os nossos filhos? Ou será que nós estamos desalinhando nossos filhos desse propósito? Desalinhando o nosso ministério, o nosso chamado desse propósito. Então, nós precisamos trazer essa restauração de volta. Nós precisamos estar atentos a essa restauração novamente. Porque senão, em vez de sermos aqueles que são responsáveis justamente por alinhar o propósito de Cristo para eles, nós seremos responsáveis por paralisar, por contaminar, por corromper esse propósito. Quem está entendendo? Então, em Mateus, capítulo de número 12, no verso 33 até o verso 37. Gente, eu amei essa palavra. O seu corpo anda na direção das suas palavras. Em Mateus 12, 33, diz assim, ó: ou fazer a árvore boa o seu fruto bom. Mateus 12, 33. Ou fazer a árvore o seu fruto bom, ou fazer a árvore má o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Até hoje, nós sabemos que o limoeiro, ele não pode dar laranja. Nem o pé de laranja pode dar maçã. Então nós sabemos que se conhece a árvore pelos seus frutos. O pé de laranja dá laranja, o pé de limão dá limão. O que mais? O pé de melancia dá melancia, de tangerina dá tangerina, de banana dá banana. Então, pelo fruto você vai conhecer que árvore é aquela. Então, os seus frutos estão determinando que vida você tem. Pelos frutos das palavras contaminadas, determinam a contaminação que há em mim e você. Então, por exemplo, você vê uma pessoa que ela tem problemas com mentira. Um exemplo, mentira. Ela mente que nem se sente. E ela mente olhando para você, ela franze a testa, né? Ela olha para você e diz, meu Deus, eu estou passando por você. Ela olha assim para ti, assim, aí você começa a chorar junto com ela, ela está mentindo. Então, a mentira determina que aquela árvore é uma árvore contaminada pelo espírito de mentira, que está ali, certo? Mas você tem as pessoas que elas, dentro delas existe justamente o espírito de justiça, de verdade. Elas são verdadeiras, ainda que isso doa nelas. Eu me lembro, eu trabalhava numa empresa, ainda quando a gente morava em outro estado, e eu geralmente chegava quase todo dia atrasado. Meu Deus, nessa época eu não tinha testemunho, não é possível. Só que eu tinha um outro lado de testemunho. Eu não tinha testemunho para chegar no horário, mas quando eu chegava, a minha gerente olhava e dizia assim, Rafael, o que aconteceu? Eu falei, eu dormi demais. Aí ela olhava assim, tá, tudo bem. Aí passava 2, 3 dias, chegava atrasado de novo, ela, Rafa, o que aconteceu? Eu falei, eu dormi demais. Aí ela começou a falar assim, e você ainda fala a verdade? Eu falei, eu não posso mentir, eu aceitei Jesus recentemente. É sério. É sério.
Porque eu aceitei Jesus, eu trabalhava nessa empresa. Então antes, né, eu podia ter uma vida de desonra, né, ao Senhor e tudo. Mas quando eu aceitei Jesus, aí eu precisava ser verdadeiro. Eu aprendi isso com a palavra do Senhor. Então eu dizia para ela, eu cheguei atrasado porque eu dormi demais. Ela, mas você ainda fala isso? Eu falei, mas é porque eu aceitei Jesus e agora eu não posso mentir. Resumindo, isso aconteceu muitas vezes, gente. Às vezes eu chegava atrasado, ela, já sei, dormiu demais. Eu falei, dormi demais. Então assim, quando você vai ver em uma pessoa que ela tem problemas com fofoca, com mentira, com disse-me-disse, com mau testemunho, falso testemunho, por aí vai, é porque está falando muito sobre o que ela é, sobre a vida que ela é, a vida que ela tem. O caráter dela está distorcido. Há contaminações nela, a palavra de maldições dentro dela, que estão regindo a forma como ela se sai de um problema ou como ela resolve tal problema. Queridos, a Bíblia diz, seja, pois, o homem sim, sim e não, não. O que partir disso vem do maligno. Acabou. Não tem negociação. Pastor, mas custe o meu trabalho. Que custe o seu trabalho, mas seja verdadeiro. Seja verdadeiro. Eu faltei por causa disso. Seja verdadeiro, porque o que passar disso é o diabo, é demônio, você pode ter certeza. Versículo 34, versículo ainda 33. Ou fazei a árvore boa o seu fruto bom, ou fazei a árvore mau o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Em algumas outras versões está, a boca fala do que o coração está cheio. Versículo 35. O homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Mas eu digo que de toda palavra ociosa que o homem disserem, hão de dar contas no dia do juízo. Meu Deus do céu! Porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás o quê? Condenado. Que contexto Jesus está? Jesus está em um contexto em que ele começa a realizar milagres, e aí os fariseus olham e dizem assim, estás expulsando o demônio pelo poder de Beelzebul. Aí Jesus começa a olhar para eles e começa a dizer, se eu expulso demônios pelo demônio, então vossos filhos expulsam por quem? Eles vos julgarão. Um reino dividido não subsiste, não se desenvolve. Como é que Satanás está dividindo o seu próprio reino? Aí ele fala, todo pecado contra o pai ou contra o filho será perdoado. Mas o pecado, a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoado. Aí ele entra no texto que nós lemos. Pelas tuas palavras serás justificado ou pelas tuas palavras serás condenado. Posso dar um conselho a você? Guarde seus lábios. Antes de falar de uma igreja, de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, ou da manifestação de Deus naquele lugar. Você pode estar falando contra o próprio Espírito. Mas eu não acredito nisso porque eu aprendi assim. E se o que você aprendeu está errado? Você entende? Muitos homens serão condenados porque estão blasfemando contra o Espírito. Levanta-se uma cadeira de roda, alguém, isso é mentira, não existe, os milagres não são para o dia de hoje. Está falando contra o Espírito Santo. Ou então vem alguém sendo liberta de um espírito imundo, de um demônio, isso aí é encenação, estão de acordo, estão de conluio um com o outro, isso não é verdade. Está falando contra o Espírito Santo, o pior delas. O pior é quando a pessoa, ela diz, ou ela atribui o que o Espírito Santo está fazendo a um demônio. Você não tem noção. Então guarde seu coração. Guarde seus lábios. Eu estou vendo um movimento e tudo, eu não acredito. Fique em silêncio, guarde para você. Guarde para você. Não peque contra o Espírito. Não cometa esse pecado, pelo amor de Deus, essa blasfema. Não cometa. Não cometa. Porque eu e você não somos donos de verdade alguma. Não somos. Queridos, entenda uma coisa. Por que os fariseus, os mestres da lei, eles se levantavam contra Jesus? Porque o que Jesus realizava, para eles, era loucura.
Eles olhavam para aquele movimento todo, era gente sendo liberta de demônios, eram pessoas curadas, cegos voltando a enxergar, surdo voltando a ouvir. Era uma manifestação tão poderosa de Deus, e eles começaram a atribuir aquilo a demônios. Por quê? Porque era uma verdade para eles, de nunca terem visto aquilo. Então, para eles era um escândalo, porque eles acreditavam em um Messias que fosse segundo a trajetória do que eles imaginavam. A nossa geração de hoje é assim também. Ela começa a determinar o que é de Deus e o que não é de Deus. O que a Bíblia diz? Julgai as profecias e discernir os espíritos. Então você vai olhar e vai julgar se aquela profecia é de Deus ou se a ação que está acontecendo naquele lugar é do Espírito Santo ou não. Agora, cuidado. A Bíblia diz assim: ai daquele, porque vem os escândalos. Eu vou explicar isso aqui para você, o que é. Imagina a Bárbara, ouça bem o versículo: ai daqueles por quem vem o escândalo. Imagina que a Bárbara viu algo, eu vi um milagre. Não concordo, Deus não faz mais milagre no dia de hoje. Aí a Bárbara vai, está guardado isso para ela, de repente ela conversa comigo. A Bárbara só conversou comigo. Pastor, eu vi um milagre em tal lugar, eu não acredito nisso, o senhor também não acredita, né? Então, está repreendido isso em nome de Jesus, hein? É só uma só uma conjectura aqui para você entender, só um exemplo. Aí o que eu faço? Eu gravo um vídeo, faço um negócio e digo assim: milagre não existe, aquela igreja... O escândalo veio por quem? Pela Bárbara ou por mim? Por mim. Porque ela compartilhou comigo algo. E eu lancei isso para frente. Então, ai daquele por quem sai, por quem vem os escândalos. Ai daquele, ou seja, eu fui o responsável por liberar isso. Ou seja, o escândalo não veio dela, o escândalo veio de mim. Então Jesus está dizendo isso. Quando as palavras saem, nós seremos julgados ou condenados por ela. Justificados ou condenados por ela. Então o conselho que eu tenho a lhe dar: guarde seus lábios. Até na oração. Até na oração, guarde seus lábios. Tem hora que você nem precisa falar nada. Só fique chorando diante do Senhor em silêncio. Guarde de ficar lá. O Senhor Jesus repreende os fariseus dizendo assim: vós fariseus, orai de forma repetitiva, acreditando que assim sereis ouvidos. Tem horas que você não precisa falar nada, só fique em silêncio. Senhor, eu te amo, eis-me aqui. Fique em silêncio. Por quê? Porque Romanos 8:26 precisa se cumprir em mim e você. Porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito nos auxilia em nossa fraqueza com gemidos inexprimíveis. Nós não sabemos orar, nós precisamos dele para orar. E se nós não temos palavras a serem ditas, ou as palavras vão de alguma maneira contaminar o mundo espiritual, fique em silêncio e deixe o Espírito Santo orar através de você. Os homens, eles têm muita dificuldade nisso. E por isso que eles estão vivendo o que estão vivendo. Tiago, capítulo de número 3, a partir do verso 2, diz assim: todos tropeçam de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Ou seja, se você freia a língua, você freia o corpo. Diga bem alto: todo homem deve viver pela palavra de Deus, que o alinha com o propósito do coração de Deus. Mateus 4:4 é um exemplo disso. Mateus 4:4 diz: Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O que Jesus está dizendo ao diabo? Existe um alimento pela qual o homem viverá. E esse alimento é a palavra que sai da boca de Deus. Então, você pode se mover, você pode andar, e o alimento que você está recebendo, ele está fazendo com que haja contaminação nos meus e nos seus ossos, na minha e na tua alma, no meu e no teu espírito. Uma pessoa amargurada é uma pessoa que se alimentou de amargura.
Uma pessoa triste é uma pessoa que se alimentou de tristeza. Uma pessoa totalmente tomada pela solidão, ela se alimenta da solidão. Então, a palavra que ela está recebendo não vem da boca de Deus. Porque a palavra que sai da boca de Deus precisa ser o alimento que direciona-me ao coração de Deus. Aí você vai começar a se mover de que maneira? Pela palavra dele. Se o Senhor falar, você anda. Se o Senhor não fala, você fica parado esperando que o Senhor fale para que você seja conduzido. Então, as palavras de Deus, elas nos alinham com o propósito do coração de Cristo para a nossa vida. Isso precisa ser real em nós. E muitas das vezes nós estamos vivendo totalmente na contramão disso. Nós estamos alimentando as palavras de maldição, estamos alimentando as palavras que vieram do inferno, literalmente, porque essas palavras vêm do inferno. Palavra de maldição, palavra de derrota, palavra de medo, palavra de contaminação e por aí vai. E tem um detalhe. Você sabia? A salvação, ela depende das palavras? Diga bem alto, a salvação depende das palavras. Romanos capítulo de número 10, no verso 9 e 10 diz: se confessar com a tua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Se para ser salvo, se para herdar o direito da salvação tem que confessar Jesus, tem que declarar com os seus lábios que Ele morreu na cruz e que Ele é o Salvador, então imagine, o restante da sua vida será como? Aqui palavras, cuidado com as palavras, cuidado com o que você tem proferido, cuidado com as profecias que você tem liberado no mundo espiritual sem consciência, cuidado. Às vezes brigando, discutindo, às vezes maldizendo, às vezes liberando palavras de desordem, de desonra. Cuidado! É como eu disse a você. Tuas finanças dependem das palavras. Teu casamento depende das palavras. A tua forma de agir depende das palavras. Tua família depende das palavras. Tudo isso depende dessas profecias. Criação, nomeação e ordenança. Diga bem alto, criação, nomeação e ordenança. Chegou a hora de criar sobre a tua vida as promessas de Deus novamente. Chegou a hora de ordenar as palavras de Deus sobre a tua vida. Chegou a hora de você nomear aquilo que o Senhor entregou sobre ti. Chegou a hora. Para, pelo amor de Deus, de estar vivendo, em vez de criar as coisas, destruí-las. Porque é isso que acontece. Quando não criamos, destruímos. Quando não ordenamos, desordem acontecem. Quando não nomeamos, nós tornamos aquilo que tem uma identidade, um indigente. Uma pessoa, quando ela morre, ninguém acha documento, ninguém sabe o nome, nem parentesco, ela é enterrada como um indigente. Ninguém sabe quem é. Ou seja, não tem identidade. No mundo espiritual é assim. Qual a sua identidade no mundo espiritual? No mundo espiritual você recebeu o nome do próprio Deus, que agora chama você por um nome específico. Isso é tão real que um dia o Senhor olha para Tiago e João e diz assim: Boanerges, filhos do trovão. O Senhor os chamou de Boanerges, filhos do trovão. O Senhor era especialista em fazer isso, alterar a identidade. Agora eu vou entrar num negócio profundo aqui para a gente encerrar. Amém ou não amém? Amanhã é feriado, sim ou não? Mas você fica até 11 comigo aqui? Então tá bom. Entenda a questão das ordenanças de identidade. Existe uma dimensão, que ela é uma dimensão que precisa ser alterada em todos nós. Dimensão da identidade. Quando você vê o Senhor mudando o nome, acrescentando o nome nas pessoas, gente, isso daí não é por acaso. Não é porque o Senhor, não gostei do nome de Abrão, agora eu vou colocar Abraão. Não é isso. Havia um novo tempo. Havia uma terra. Havia uma promessa. Então agora eu vou reordenar a identidade sua, Abraão. Agora eu vou reordenar. Serás pai de nação. Serás pai de uma nação. Serás pai de nações. Agora, Jacó, trapaceiro, é totalmente aquele que usa de manipulação para alcançar as coisas, não serás chamados mais de Jacó, mas teu nome será Israel. E por aí vai. Então existe uma dimensão de identidade que todos nós temos que acessar.
Qual é essa dimensão? Senhor, reordena a identidade que um dia foi perdida em mim. Meus pais destruíram essa identidade. Meus avós destruíram essa identidade. Familiares destruíram essa identidade. Eu preciso de ordenança para elas. Como é que eu faço? Entenda uma coisa. Todas as vezes que você vai alcançar uma nova dimensão em Cristo, você precisa entrar pelo próprio Jesus nela. Então, quando você se entrega ao Senhor, o Senhor começa a te conduzir a novas dimensões. A primeira delas que é restaurada em nós é a identidade. Porque a nossa identidade, quando nós estamos indo até Cristo, ela está totalmente distorcida, destruída, desordenada. E o Senhor está alinhando ela novamente. A identidade, ela é o fruto do posicionamento que você tem sobre a terra. A forma como você anda, a forma como você se move, a forma como você fala, a forma como você se entrega para Deus, a forma como você vê as prioridades do próprio Deus, a forma como você enxerga o mundo espiritual, a forma como você vê a terra e a forma como você vê as pessoas. Está relacionada à sua identidade. Eu vou contar um negócio aqui para você. Um irmão, ele olha para sua irmã de sangue, existe uma identidade. Qual é a identidade? Que ambos são parentes de sangue, ambos são irmãos. O irmão não tem desejo por ela. É a irmã dele. É uma identidade paterna de ambos que agora são ligados por serem irmãos. Mas por que de fora tem desejo? Justamente pela ausência dessa identidade. Aí quando você é conduzido a Cristo, o Senhor começa a tirar essa distorção de identidade do teu e do meu espírito, da minha e da sua alma. Agora, você vai aprender a olhar para o outro e vendo a mesma identidade paterna. De quê? De irmãos. Você acha que você é o quê da outra pessoa? Você é irmão. Se ela é filha de Deus, você é filho de Deus, então ambos são irmãos. O desejo por essa pessoa não pode existir. Você não pode olhar para uma pessoa e sentir por ela. É por isso que quando, em um dos mandamentos que vai dizer que nós não devemos cobiçar. Porque a cobiça, ela é justamente uma ação demoníaca no homem pela ausência de uma identidade restaurada. Então você deixa de cobiçar porque agora você olha para o outro e se alegra pelo que o outro tem, pela esposa, pelo marido, pela casa, pelas finanças, pelo ministério, porque existe uma identidade restaurada em você. Quando você não tem isso, é o contrário. Você cobiça, você deseja. Queridos, tem pessoas que elas não se alegram com a tua vitória, sim ou não? Não se alegram. Se você olhar e dizer assim, o Senhor me deu uma casa, ela fica triste, fica irada, fica com raiva. Se ela olhar e dizer assim, olha, fulano largou as drogas, largou a bebida, largou a prostituição, largou o adultério, largou tudo isso e agora está servindo ao Senhor. Eu não acredito nisso. Daqui a pouco vai voltar de novo. Ela não consegue se alegrar com o outro. Porque é uma identidade totalmente distorcida. Uma identidade que está destruída e agora o Senhor vai restaurar. Aonde isso acontece? No DNA espiritual. Todos nós temos um DNA espiritual. Esse DNA espiritual, ele é acessado uma vez no Espírito, pelo próprio Deus. Então, o Senhor tem liberdade para acessar o nosso DNA espiritual quando nós mergulhamos nessa dimensão de restauração, que uma das primeiras é justamente a identidade. O Senhor vai restaurando a nossa identidade. Aí Ele vai restaurando o nosso DNA, porque é no DNA que estão as corrupções. Se você parar para entender, é no seu DNA espiritual que estão os problemas que eu e você temos. Eu vou soltar um negócio aqui. Você sabia que no nosso DNA é que existem as liberações de riquezas para a nossa vida? Ou seja, um DNA distorcido, um DNA de avareza, não tem permissão para acessar riquezas. Por quê? Porque se esse DNA é distorcido, quando a riqueza vem, o que a pessoa faz? Ela não fala mais com ninguém? Larga do marido, larga da esposa? Quantos casamentos se encerraram porque ambos ficaram ricos, receberam uma herança, alguma coisa, e não tinha estrutura para lidar com aquilo, o DNA ainda não tinha sido restaurado. E aí, o marido olhou e disse assim, essa mulher que sofreu comigo a vida toda, a partir de agora eu sou rico, agora não preciso mais de você, agora eu vou procurar alguma novinha por aí.
um DNA distorcido. Quando você tem um caráter alinhado, um caráter segundo o caráter de Cristo, a partir desse momento você não será conduzido por causa da riqueza, por causa do status, por causa do altar, por causa do cargo que você tem, por causa do ministério, nada disso. Você tem estrutura. Então o Senhor, Ele deseja restaurar a nossa identidade constantemente, todos os dias. Aí você vai perdendo desejos, sentimentos, vontades, avareza, isso tudo vai ter que ir embora, porque o seu espírito agora vai se alinhar com a identidade de Cristo em você. Quando a Bíblia nos mostra sobre nós sermos como o Filho, nós nos parecermos com o Senhor, porque Ele é o nosso modelo, está falando disso. Não é que agora você não vai mais ter tentações, ou que você não pecará mais, não é isso. É que agora você consegue lidar com isso. Agora você sabe como lidar com o problema, com as maldições, com as palavras de maldições. Você sabe lidar com tudo isso. Agora você sabe se posicionar em relação a tudo isso. Então, queridos, guarde algo no seu coração. De hoje em diante, pelo conhecimento, pela revelação que você está recebendo da palavra, você vai frear sua língua. Você vai frear seus lábios. Você vai ter cuidado com o que você fala. Porque você sabe que essas palavras naquele dia, elas vão estar diante de mim e de você. Você vai ter cuidado, porque eu só aprendi a ter esse cuidado quando Deus me deu a revelação disso aqui. Foi quando eu aprendi. Antes eu não tinha. Você imagina, eu fui criado debaixo de uma paternidade em que meu pai, a cada 10 palavras, 9 era palavrão. Automaticamente, eu herdei isso. E aí, eu me lembro de algo. Cada pessoa tem o seu tempo de restauração em Deus. Gente, eu digo para você, eu estou falando isso para a glória de Deus. Eu fui assim imediato. Eu aceitei Jesus num dia. Aí eu vivi 3 anos como crente na minha vida, você sabe, 3 anos da minha vida como crente. Eu ia para a igreja, voltava, mas a vida continuava em algumas práticas. Mas foi imediato a prática. Do palavrão foi embora, a mentira foi embora, e muitas outras coisas, foi imediato. Eu aceitei Jesus, eu nunca mais chamei o palavrão na minha vida. Desde o dia que eu aceitei Jesus, nunca mais. Acabou. Isso foi arrancado, parece que arrancou, acabou. Outras coisas, 3 anos como crente, até o encontro com o Espírito Santo. Aí depois veio a restauração daquilo que o Senhor me levou a vivenciar e viver até o dia de hoje. São restaurações constantes sobre a minha vida. Aí o Senhor foi arrancando muitas maldições que havia paternas do pai terreno, havia da nossa geração. Um dia eu estava numa imersão de 3 dias e 3 noites, sem dormir, comendo só o básico para não entrar em um jejum total, e dormindo 2 horas por noite, e oração, e busca, e oração, e palavra. Aí um dia eu estava dentro desses 3 dias em imersão, e aí o Senhor me tomou em espírito, e aí me levou na cidade onde eu fui criado. Eu fui criado numa vila de 300 famílias, mais ou menos. Nessa vila, o meu avô, por parte do meu pai, ele era o dono praticamente de todas as terras, do lado direito da vila. Toda, era dele. Aí meu avô foi numa roda de baralho e apostou todas as terras dele. E perdeu. Aí o meu pai, ele tinha um irmão e 2 irmãs. O irmão do meu pai, ele morava nessa vila, ele era um comerciante muito renomado, foi político, foi vereador da cidade por várias vezes, tinha uma condição financeira muito boa. Uma outra tia minha, irmã do meu pai, era dona de uma das maiores fazendas da região, rica financeiramente. E a outra morava na capital, em Belém, era dona de uma das escolas particulares de nome, bem renomada lá. E o meu pai? Meu pai só tinha uma casa para morar, porque o vice-prefeito da cidade deu. Não a casa, o terreno. Aí meu pai construiu um barraco de lona e nós fomos morar lá. Eu, meus 3 irmãos, eu, minha irmã, meus 2 irmãos, minha mãe e ele. No mesmo cômodo. E essa casa só trocou o telhado e passou-se anos desse jeito, de pau a pique. Comíamos quando dava. Meu pai ficava com fome para que a gente pudesse comer.
uma miséria gigantesca. Aí esses bem de vida, pela misericórdia do Senhor, iam lá e um dia dava uma cesta, dava roupa. Aí a gente tinha que vestir roupa que não era nossa, era emprestada, era dada, era assim. Sandália, na época, a havaiana era havaiana. Você calçava uma havaiana lá por 10 anos tranquilo, colocando os pregos e os arames embaixo para poder reforçar, sim ou não? Ninguém nunca fez isso? Ah, sim. Não, né, André? Fez? E aí, a gente teve que conviver com tudo isso até os 17 anos da minha vida. Eu fui beber água gelada, que não faz bem nenhum, hoje eu não bebo água gelada, não gosto. E eu fui beber água gelada, acho que com 13 ou 14 anos. Televisão, pelo amor de Deus. Graças a Deus, eu acho que o Senhor utilizou tudo isso para nos guardar. Televisão eu fui assistir, acho que com 15 anos da minha vida, totalmente náufrago. Desconhecido de tudo que havia na sociedade do mundo. Então, assim, para você ver o contraste. Duas irmãs prósperas financeiramente, um tio, um irmão próspero financeiramente, e o meu pai debaixo de miséria. Hoje eu não choro mais, mas quando eu falo, mas eu chorei anos da minha vida. Eu tocar nesse assunto, vinha as lágrimas. Quem está há 3 anos no ministério vai me ver, contando lá atrás, chorando. Porque era algo que doía muito eu ver aquele nível que nós vivíamos. Então, meu pai saía, meu pai trabalhava, meu pai fazia marretagem. Então, ele ia para a capital, aí a família mais próspera dava aquele monte de roupa, ele trazia, e aí ia pelos interior, trocava por galinha, por ovo, por pato, farinha, saía trocando. Aí ele vinha com aquele monte de coisa. Aquele dia a gente ia comer. Queridos, a pastora Gi está ali. Eu tinha 2 sonhos. Quando eu conheci a pastora Gi, um pouquinho antes, lógico, claro. Né? Eu conheci ela, já era crente, já estava andando para ser crente. Eu tinha 2 sonhos. Um deles era comprar uma lata de leite ninho e a outra era comprar uma mortadela gigante para comer tudo. Aí você pergunta, por quê, pastor? Porque a mortadela lá, queridos, a gente ia comprar 50 centavos de mortadela. Vem um pedaço desse tamanho aqui. A gente tinha que comer aquilo ali no almoço e na janta. Aí imagine, 6 pessoas comendo um pedaço de mortadela desse tamanho aqui. Era só um cubozinho para cada um e olha lá. E o leite ninho? Porque o leite ninho eu era o mais velho, depois a minha irmã, depois o meu irmão e o outro meu irmão. Então se comprava uma lata de leite ninho ou recebia de alguém, era só para o pequenininho. Os demais, pelo amor de Deus, era só o cheiro que passava assim. E eu cresci com aquilo. Senhor, um dia eu vou comprar e vou comer uma lata de leite ninho tozinho e uma mortadela inteira. Resumindo, nunca fiz isso. Glória a Deus. Cresci, Deus nos abençoou e nunca fui atrás de comprar uma mortadela para comer sozinho. Glória a Deus, né? E nem leite ninho. Então, era um nível de escassez gigantesca na nossa vida por causa de uma maldição que estava sobre a vida do meu pai. Financeiramente, meu pai era aquele que carregava toda essa maldição sobre a vida dele. Você imagina? Aí você olha para isso e diz, meu Deus, como é que pode? 3 irmãos prósperos financeiramente e só um que não. Então meu pai fazia essas marretagens, nós comíamos. A pastora G passou um pouco na infância dela por algo parecido também. Aqueles tabletes de bolacha de creme crack. Divide para 5, porque meu pai não comia. Meu pai passava, olha, o meu pai, se ele fosse crente, ele era um homem de jejum. Mas não é porque ele queria jejuar, é porque não tinha. Meu pai não tomava café, era só o gole de café. Você sabe aqueles idosos do interior? Só é aquele gole de café. Aí 3 minutos depois, mais um. 1 hora depois, mais um. E assim vai. Então meu pai tomava café, almoçava, não jantava. Porque se ele jantasse, não tinha pra gente. Então meu pai vivia uma vida jejuada. Ele era forçado a jejuar. Porque não tinha. Não tinha. Então eu vi meu pai muitas vezes dormir sem comer, não tomar café. Aí pegava aquele pacote de bolacha da creme crack e aí dividia para os 5, né? Minha mãe e os 4. Então imagina, era 4 bolachas para cada um. Para passar o dia. Aí, lá no meu estado, existe algo chamado farinha. Chama de farinha de pumba, né? Pumpa, uma coisa assim. É aquela farinha grossa, gente. Nós tomávamos café com farinha, porque a bolacha também era algo de rico. Coisas de rico na minha casa. Bolacha, leite ninho, carne. Isso aí tudo era coisa de rico. Porque em casa era ovo, mortadela, era sardinha. Essas coisas eram o que cabia no orçamento. Galinha de quintal, essas coisas eram coisa do nosso orçamento.
Coisa de rico que quando chegar no Natal, que um desses familiares... Olha, eu estou falando tanta coisa aqui que eu nunca contei para ninguém. Coisas da família lá da capital, que mandava aquela cesta de Natal. Aí, gente, vinha o panetone, vinha... Oh, meu Deus do céu, vinha o leitinho, vinha tanta coisa. Aí era quando a gente se sentia rico. A gente, meu Deus do céu, estava comendo coisa de rico. Aí, nesse convívio todo que a gente teve que conviver, quando eu conheci Jesus, eu entendi que isso era uma maldição. Era um espírito maldito que estava acompanhando meu pai. Porque não tem explicação. Aí eu estava na imersão e o Senhor me levou em espírito nessa cidade. O Senhor me mostrou os três irmãos do meu pai e meu pai. O Senhor disse, você vai quebrar agora todo espírito de miséria que estava sobre o seu pai para que ele não acompanhe você. Porque ele tem acompanhado você. Eu entrei numa guerra, numa batalha naquele dia, debaixo dessas visões espirituais ali, e eu fui quebrando todas as maldições que estavam sobre a vida do meu pai, para que ela não alcançasse a minha vida e não alcançasse os meus filhos. Nesse dia a minha vida mudou. Nesse dia eu comecei a olhar para as finanças diferentes, Deus começou a me abençoar, Deus começou a abençoar a minha casa, abençoar a minha família. Eu não estou falando para você, querido, de questões financeiras, para você não pensar, não, eu estou falando para você de uma questão geral, na sua vida, do seu cotidiano. Porque quando nós falamos disso, nós pensamos que afeta só a vida financeira e não é. A primeira coisa que afeta é isso daqui, ó. Pobreza não tem a ver com dinheiro, tem a ver com mentalidade. Tem homens sábios, conhecedores, homens talentosos, mas que são miseráveis. Por quê? Porque a mente deles não acompanha o talento deles. Não acompanha. Eles estão amarrados, presos, com a mentalidade deles totalmente arruinada a sua condição de vida. Então, ali o Senhor mudou a minha história. E tem mudado até os dias de hoje. Me feito tomar decisões de fé, andar por fé, me mover por fé, tomar decisões em Deus. Deus falando, nós nos movendo, comprando, avançando, alugando, mudando de prédio. Tudo que nós temos feito hoje, fazendo cruzadas. Tenho uma notícia para vocês. Quero ouvir, sim ou não? Antes a gente tinha 2 cruzadas para a nossa querida irmã Giovana cuidar. Agora tem mais uma, diga glória a Deus. O Senhor abriu mais um estado para nós. Então nós temos dia 11 de julho, cruzada em Blumenau. Dia 23 de julho, cruzada em Alagoas. E dia 24 de janeiro, dia 23 de janeiro. Está errada a irmã Giovana. Dia 23 de janeiro, cruzada em Alagoas. Dia 24 de janeiro, cruzada no Sergipe. Então o Senhor tem cumprido todas as promessas que Ele tem feito em nosso ministério e em nossa vida. Para a glória de Deus. Então, queridos, eu digo a você, se você for um homem, uma mulher, que entende que as suas profecias, as palavras que você tem liberado, está determinando a sua vida, hoje mesmo, nós vamos buscar a misericórdia do Senhor, pedir a Ele perdão, para que nós possamos viver um novo tempo em nossas vidas, e eu quero convidar você a orar, não somente agora, mas eu quero que você ore depois em sua casa, se possível, tire um dia específico para quebrar tudo isso. Tire um dia específico, uma noite, chegue diante do Senhor. Se você precisar, anote tudo. Anote, não tenha medo. Minha mãe sofreu isso, não tinha dinheiro para comprar uma calça, não tinha dinheiro para comprar uma roupa, não tinha dinheiro para isso, não tinha dinheiro para aquilo. Eu, na minha infância, obrigado, Jesus, lembrei de algo. Vou só encerrar isso daqui. Vai demorar mais uma hora e meia. Pastora Gi, quando nós mudamos para Florianópolis, eu tinha um trauma dentro do meu espírito. Quem quer saber qual era? Amém. Se eu não conto. Quem quer saber qual era? No meio dessas famílias aí, que eu falei para você, umas melhores, o neto desse meu tio, que foi vereador na cidade, a família dele também era muito próspera, né? Ele era neto dele e eles tinham muitas condições financeiras. Eu ia para lá, e aí eu ficava vendo ele com o carrinho de controle remoto. Rapaz, aquilo para mim era uma dor. Eu ficava, sabe, parece o Kiko do Chaves? Não, é o contrário, o Chaves olhando para o Kiko assim, e ele com o carrinho de controle remoto. E eu olhava, meu Deus, Senhor. Não adiantava nem dizer, pai, compra um carro de controle remoto.
Então, eu passei anos da minha vida com esse trauma dentro de mim. Nunca pude ter um carro de controle remoto na minha vida. Nunca. Nunca. Por quê? Porque meu pai não tinha condição de dar. Aí quando a gente mudou, aí um dia a pastora Gia, aprendendo sobre essa questão de cura no nosso espírito, na nossa alma, ela me perguntando, o que você um dia desejou tanto na sua vida que seus pais não puderam dar? Eu falei, um carro de controle remoto. Gostaria de ter. Aí no dia do meu aniversário ela me deu um carro de controle remoto. Aquele ontem que a Helena estava olhando e dizendo assim, olha que legal, foi aquele. Lembra? Que eu disse, a roda dele gira, é aquele lá. E aí ela me deu, isso me curou. Por quê? Porque era algo que eu nunca tive como ter. Meu pai nunca me deu. Então eu olhava para aquele meu primo de 2º grau e eu ficava assim, meu Deus do céu, cara, que coisa linda. Eu nem conto o restante da história. Porque o restante da história foi um dia que ele apareceu com o helicóptero que voava. Apertava no controle. Meu Deus! Ah! Então, anote. Senhor, eu na minha infância gostaria de ter isso, meu pai não pôde me dar, e darará. Anote, tome nota de tudo. Não só financeiro, tá? Eu queria meu pai presente, ele não era. Eu queria que meu pai me desse um beijo, ele nunca me deu. Eu queria que meu pai me amasse, eu nunca senti o amor dele. Eu queria que meu pai fosse presente, ele não foi. Anote tudo isso. Chegue diante do Senhor, Deus, eu vim reivindicar, revogar o direito da identidade do Senhor em minha vida. Meu DNA será restaurado, eu serei curado. E essas correntes que me aprisionam para que eu tenha uma vida que não te honra, será cancelada hoje. Aí você vai orar. Senhor, em nome de Jesus, me leva nas dimensões, meu Pai, de restauração. E aí você vai ser conduzido a ver sua infância. Você vai chorar muito, você pode ter certeza. Estou avisando você. Você vai chorar muito, você vai ficar, meu Deus, eu não quero isso aqui para minha vida, eu não aceito essa palavra que meu pai liberou, minha mãe liberou, essa escassez, essa ausência do meu pai, ele nunca me beijou, nunca me deu um abraço, nunca cuidou de mim, ou isso ou aquilo. Rejeite tudo isso e diga, finalize dizendo algo, Senhor, eu troco toda rejeição, eu troco toda ausência, eu troco toda palavra de maldição, eu troco toda palavra de morte, pelas palavras que o Senhor tem para a minha vida. São palavras de vida, palavra de restauração, palavra de prosperidade, palavra que vão me elevar para glorificar o teu nome todos os dias da minha vida. Sua vida vai mudar desse dia em diante. Você vai ver as maldições se encerrarem, você vai ver as dores, você vai ver todos os processos que você teve que viver até hoje, ter que se encerrar na sua vida. Agora tem um detalhe. Fez isso, mudou a maldição, quebrou a maldição, mudou a mente, agora você tem que se posicionar diferente. Você não pode mais andar do mesmo jeito. Ai, meu Senhor, eu sou um pobre coitado, o que será de mim? Não. Senhor, eu sou filho do leão da tribo de Judá. Eu sou filha do Deus Altíssimo. Eu sou filho daquele que é o Criador de todas as coisas. Ah, Senhor, agora eu andarei, me moverei segundo o teu propósito para a minha vida. Isso tem que acontecer. Amém ou não amém? Feche os olhos. Pai, Senhor, em nome de Jesus, eu quero te pedir com muito carinho e liberar um decreto nessa noite.